Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Automação Industrial. Eu sou o Píndaro, consultor e instrutor de automação industrial no Naptec, e hoje nós vamos conversar sobre redes industriais. Eu vou te mostrar como as redes de comunicação estão transformando o ambiente industrial ao redor do mundo, reduzindo custos, facilitando a manutenção e aumentando a eficiência dos sistemas. Se você quer entender como as redes estão redefinindo os padrões industriais e como você pode se preparar para isso, esse vídeo é para você. Vamos lá! Então, antes de falar especificamente sobre redes industriais, é importante entender a diferença entre uma rede industrial e uma rede corporativa. Qual a diferença do equipamento utilizado para uma rede industrial e para uma rede corporativa? A diferença é muito simples, o ambiente. O ambiente industrial é muito mais agressivo. Seja por poeira, umidade, interferência eletromagnética, o equipamento que vai ser instalado num ambiente industrial, ele tem que suportar uma condição adversa que dentro de um escritório, dentro de uma residência, a gente não encontra. Então, o equipamento é diferente já na própria construção. Agora, quando nós falamos em redes, nós temos que entender a diferença entre o sistema convencional e um sistema com redes industriais. Em um sistema convencional, você tem um CLP conectado aos dispositivos de campo, sejam eles válvulas, sensores, atuadores, inversores, soft starters, contatores e assim por diante. Esses dispositivos estão conectados ao CLP por cabos. Esses cabos normalmente entregam a alimentação e o sinal. Então, normalmente nós temos pelo menos três cabos para cada dispositivo. Sinais analógicos exigem cabos blindados para diminuir o problema de interferência eletromagnética. Em uma máquina grande, com uma quantidade grande de sensores, nós temos muito cabo envolvido e o custo do cabeamento é alto, tanto pelo próprio cabo quanto pelos acessórios, como canaletas, organizadores, e além disso a instalação e organização desses cabos é complexa e leva tempo. Esse custo deve ser considerado. Quando nós falamos em um sistema de redes industriais, ao invés de ter um conjunto grande de cabos, nós temos um cabo principal conectando dispositivos no campo que nós vamos chamar de remotas. Essas remotas, elas permitem a conexão de dispositivos distantes do CLP, remotos, por isso elas têm esse nome. Todos os sinais convergem por um único cabo. Este cabo circula pela planta ou pela máquina, conectando as remotas ao CLP. Por mais que esse cabo seja mais caro que os cabos de sensores, a instalação, no final das contas, fica mais barata. Por quê? Porque todas as remotas podem ser conectadas ao CLP, dependendo da configuração, por um único cabo. E os cabos utilizados para conectar as remotas aos sensores, eles são curtos, são pequenos. Então, além do custo do cabo ser menor, normalmente você dispensa canaleta, dispensa acessórios de organização e a instalação fica muito mais simples. O custo, apesar das remotas, da interface de rede e de outros acessórios utilizados na instalação de rede, o custo fica muito menor, tanto no quesito equipamento, quando nós somamos todos os cabos utilizados numa instalação convencional com canaletas e etc. e comparamos ao custo de uma instalação de rede, onde nós temos remotas e cabos de rede, quanto pela engenharia. Quando nós dizemos engenharia, nós estamos nos referindo ao custo de instalação. Toda a parte de instalação da rede industrial é muito rápida. Por quê? Porque nós temos menos cabos e o cabeamento é muito mais simples. A quantidade de cabo longo para passar é muito pequena. Então isso reduz demais o tempo de instalação. E no final das contas, o projeto como um todo acaba ficando mais barato. Então é muito mais barato instalar uma rede industrial do que um cabeamento convencional. Futuramente nós teremos aulas, vídeos aqui especificando e falando de cada uma das redes. Vamos falar de Profinet, de Profibus, de ASI, de Modbus RTU, e aí nós vamos ver a diferença de custo e aplicação para cada um desses tipos de protocolo. Quando nós falamos
em indústria, nós temos que visualizar a indústria como se fosse uma pirâmide. No chão de fábrica, nós temos os dispositivos de campo, botoeiras, sensores, atuadores. Esses dispositivos são conectados por rede e tem que ter uma velocidade extremamente alta, um tempo de resposta muito baixo. A conexão entre esses dispositivos normalmente é feita por uma rede muito simples e normalmente essa rede tem um tempo de resposta conhecido. Quando nós subimos um pouquinho, nós temos os dispositivos de controle, os CLPs, as IHMs, os dispositivos mais inteligentes. Estes dispositivos trocam blocos maiores de informação. Quando nós falamos em chão de fábrica, nós estamos falando em ordem de bits. Quando nós falamos em controle, os CLPs podem trocar kilobytes de informação, um bloco de dados, uma área de informação de memória um pouco maior. Para esse tipo de área, a necessidade da rede é diferente do chão de fábrica. A comunicação no chão de fábrica tem que ser extremamente rápida, enquanto na área de controle ela pode ser um pouco mais lenta. Quando nós falamos em termos de supervisão, nós temos um volume de dados ainda maior, porque o sistema de supervisão coleta dados de diversos CLPs, inversores, multimedidores. Os dados todos convergem para um sistema de servidores e esses dados são apresentados para usuários que podem interferir e modificar o sistema. O detalhe é, quanto mais próximo da base, maior a velocidade e menor tem que ser o tempo de resposta da rede. Quanto mais próximo do topo, mais lenta a resposta e maior o volume de dados. No caso de um sistema supervisório, por exemplo, nós podemos fazer um paralelo com uma indústria de cerveja. É necessário substituir a produção atual, que está produzindo uma cerveja do tipo Pilsen, por uma cerveja do tipo APA. Quanto tempo o processo precisa, quanto tempo o sistema precisa para adequar esse novo produto? O que está sendo produzido tem que terminar de ser produzido, os equipamentos têm que ser sanitizados, só depois disso nós teremos a modificação da produção. Então, a alteração, por exemplo, de um tipo de produto numa cervejaria é uma alteração que demora aí, às vezes, horas, turnos e até dias. Quando nós subimos para o nível de gestão industrial, nós temos volumes de dados ainda maior e a mesma coisa acontece na parte de ERP. Quanto mais próximo do topo da pirâmide, nós estamos falando em decisões administrativas. Por exemplo, decidir o tipo de cerveja que deve ser produzido depende de conhecer o que existe em estoque, conhecer o que está na fermentação, saber todos os pedidos que os clientes fizeram, saber o que está sendo produzido, tomar uma decisão que muitas vezes depende não só de uma única pessoa ou de inteligência artificial, mas uma decisão que passa por uma reunião de coordenadores, de diretores, e isso leva tempo. Então, no topo da pirâmide, na parte de RP, nós costumamos dizer que as decisões podem demorar até semanas. E no chão de fábrica, a decisão, a ação tem que ser tomada em às vezes até microsegundos. Então, quando nós falamos em uma indústria, as necessidades são muito diferentes. Quando nós estamos no topo da pirâmide, o tempo não é crítico. O fundamental é a capacidade de transmitir um volume razoável de dados. Na base da pirâmide, o tempo é crítico e o volume de dados é menor. Em função disso, as redes são diferentes. Na base da pirâmide, nós temos as redes de sensores, por exemplo, ASI, HART, Profibus DP, PA, Modbus RTU. Num nível intermediário, nós temos o Profibus DP, Profinet, e conforme nós vamos subindo, nós temos redes de alto nível, rede Ethernet, protocolos como o APC e assim por diante. Quando nós falamos em Siemens, a Siemens utiliza por padrão 3 redes. Na verdade, 4. Utiliza a rede Profinet como uma rede de alto nível, a rede Profibus DP e a rede ASI. E além disso, os dispositivos mais simples utilizam Modbus RTU. Modbus RTU é uma rede extremamente barata. Por isso, normalmente dispositivos como os inversores mais básicos da Siemens, como a linha V20, eles por padrão vêm com interface
padrão Modbus RTU, que é o padrão de protocolo de comunicação elétrico RS485. Se você precisar de um inversor com interface Profinet, essa linha V20, por exemplo, não vai disponibilizar. Um inversor G120, por exemplo, custa muito mais caro se você optar pela interface Profinet. Então agora vamos dar uma olhadinha no TIA Portal para conhecer um pouquinho mais sobre o que essa ferramenta entrega para a gente em termos de configuração de rede. Aqui no TIA Portal eu já deixei pronta uma rede com diversos dispositivos. Eu tenho um CLP S7500, eu tenho um CLP S7200, uma IHM de 7 polegadas e um sistema de supervisão. Além disso, esses dispositivos têm diversas remotas conectadas a eles. Quando nós acessamos o TIA Portal, na área central, quando nós estamos vendo dispositivos, nós temos 3 opções. Device View, onde nós vemos cada um dos dispositivos da nossa rede. Por exemplo, eu estou agora selecionando aqui um CLP S7500, posso selecionar aqui um CLP S7200, posso selecionar a IHM, posso selecionar uma das minhas remotas. Então, nesta aba, eu tenho a visualização do dispositivo, de um equipamento. Na aba Network View, nós temos a visualização de rede. Esta visualização de rede, ela permite ver de uma forma única todas as conexões existentes nesse ambiente. Nós temos aqui 3 redes diferentes. Esta rede roxa é a rede Profibus DP, que está conectada a um cartão do CLP S7200. Nós temos aqui alguns dispositivos de campo ASI conectados por essa rede amarela ao CLP S7200. E este CLP S7200 está conectado por essa rede verde a subrede PNIE1, que é a primeira subrede, a única subrede, na verdade, que nós temos Profinet aqui. Eu vou ocultar os endereços IPs para que nós possamos ver de forma mais clara essas subredes. Nós temos aqui, então, o CLP S7500. A este CLP, nós temos conectadas diversas remotas. Observem aqui que todas essas remotas estão indicadas como se estivessem conectadas ao CLP com o nome processo. E o S7200 está conectado à rede ASI, ele é o mestre da rede ASI e é o mestre desses 2 dispositivos conectados a ele via rede Profibus. Nós temos também aqui um sistema de supervisão e uma IHM. Todos esses dispositivos estão na mesma subrede. O que é uma subrede? Nós podemos dizer que uma subrede é como se fosse uma ilha. Em uma ilha, todos os dispositivos podem trocar informação entre si. Eles estão no mesmo ambiente. Se nós tivermos subredes diferentes, é como se nós tivéssemos duas ilhas, 2 redes independentes. Todos os dispositivos das mesmas subredes podem conversar entre si, mas não podem trocar informação com os dispositivos da outra subrede. Uma ilha não se comunica com a outra. Nós até podemos criar canais de comunicação que são as chamadas rotas. Nós podemos criar uma rota, uma conexão entre as 2 subredes, entre essas 2 ilhas, permitindo e criando regras para definir a comunicação entre os dispositivos das subredes que estão separadas. Então, nesta visualização, nós vemos a subrede, vemos quais dispositivos estão conectados a ela e quais são os dispositivos responsáveis por cada um dos dispositivos conectados à subrede, os dispositivos passivos, que é o caso, por exemplo, das remotas e dos switches que eu tenho aqui. Na aba Topologia, aqui nós vemos a conexão física, a conexão real, como esses dispositivos realmente, efetivamente estão conectados entre si. Aqui nós temos os switches e cada uma das conexões está especificada. Por exemplo, neste caso, nós temos aqui o S7500 conectado na porta 3 deste switch e assim sucessivamente. Estes 3 switches, se nós observarmos aqui, ó,
nós temos este switch conectado na porta do switch 1, esta porta 1 do switch conectada na porta 2 desse switch e a porta 1 deste switch conectada à porta 2 desse aqui. Ou seja, estes 3 switches estão conectados entre si. Isso é uma configuração em anel. Uma configuração em anel garante redundância. Se um dos cabos é rompido, os outros continuam comunicando sem problema. Um cliente meu, nesta semana, teve um problema. Uma lâmina de vidro caiu e rompeu a fibra. E eles não estavam com uma configuração em anel. E a minha sugestão para eles, quando eu prestei minha consultoria, foi justamente essa. Vocês precisam de segurança. É importante fazer a conexão dos switches, eram diversos switches em anel. E por redução de custos, eles não fizeram. O que aconteceu? Quando essa lâmina de vidro caiu e rompeu a fibra, eles perderam a comunicação com metade, 50% da planta ficou fora do ar. Então, este tipo de configuração é extremamente interessante. Para isso, você precisa de um switch chamado switch gerenciável. Nós falamos sobre isso e mostramos como fazer esse tipo de configuração no nosso curso de redes. Além disso, olha que interessante. Aqui na parte de baixo, eu coloquei neste switch um dispositivo chamado conversor de mídia. O conversor de mídia é o quê? É um dispositivo passivo que converte, por exemplo, sinal de cabeamento metálico em sinal óptico. E este conversor de mídia está ligado neste outro conversor de mídia via fibra. Dependendo do tipo de fibra que eu utilizar, eu posso ter quilômetros de distância entre este dispositivo e esse. E nesse conversor de mídia eu tenho a conexão de uma outra remota. Então, nesta rede eu tenho switches, conversores de mídia, segmentos de fibra, temos remotas para uso externo, como aqui no caso as remotas AL, remotas para uso interno, tem o sistema de supervisão, IHM, 2 CLPs e a minha rede poderia ser muito maior. Essa é uma rede exemplo que eu montei e eu não quis montar uma rede muito grande porque senão ocuparia uma área muito grande, maior que a tela e seria ruim de visualizar. Mas o TIA gerencia diversos dispositivos no mesmo projeto. Qual a vantagem disso? Basta você ficar online com um projeto como esse e você vai ver se todas as conexões estão corretas. Se um cabo for mudado de lugar, por exemplo, se você pegar simplesmente um cabo do switch que está na porta 5 e mudar para a porta 6, o sistema vai continuar funcionando. Mas quando você olhar aqui no TIA Portal, você vai ver de forma nítida, o cabo vai ficar identificado em vermelho, você vai ver que houve uma modificação e que o que está no campo está diferente do projeto original. Isso é extremamente útil para uma equipe de manutenção. Quando você tem uma planta grande, é muito importante você saber onde você precisa atuar. Você sabe que você tem uma falha na rede, mas você não sabe aonde. Com um sistema bem configurado, com um sistema como o que o TIA Portal oferece, se ele estiver bem configurado, se ele estiver adequado, você de forma rápida sabe onde você precisa atuar. As redes vieram para ficar. É fundamental que você, como técnico, como engenheiro, como responsável por projeto industrial, incentive o uso de rede e acredite no uso de rede. Eu já tive problemas, já tive clientes que conectaram CLPs com remotas e as remotas foram conectadas a inversores via cabo analógico e cabo digital, porque eles não confiavam em redes industriais. Agora veja só a incoerência. O CLP está conectado com a remota via rede industrial. Por que não ligar já diretamente o CLP? O CLP vai permitir, através de um único cabo via rede, vai permitir o controle de velocidade, leitura da velocidade, parametrização, reversão e diversas outras ações do inversor que via cabo convencional seria extremamente complicado configurar. Então, utilizar redes é uma tarefa que nós devemos levar em primeiro plano. Rede industrial é reduzir custo e é facilitar o nosso trabalho. Chegamos ao fim de mais um episódio da série Automação Industrial do Naptec. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre as redes industriais e tenha entendido por que essas tecnologias vieram para simplificar e reduzir custos.
Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. No próximo episódio, nós vamos discutir um tema que interessa a todos: a família de CLP Simatic S7 da Siemens. Até breve!